Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Joana de Ângeles. Estamos no capítulo 7, o maior. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como essa criança, será o maior no reino dos céus. Mateus 18, 4. Na verdade, a Joana está indicando a capitulação com referência também ao recorte no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos no capítulo 8, o maior, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 6. A supremacia do ego, conduzindo o indivíduo, faz que este se aferre à paixão primeva, das quais decorre a ambição descabida, interesse mesquinho e quimera. Porque, voltando na questão da capitulação, a maneira como ela ordenou, nós temos uma frase tirada do Evangelho e a associação que ela vai fazer com aquilo que fora trago no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ela inclusive vai explicar no início da obra que faria o percorrimento da página edificante do Evangelho segundo o Espiritismo, utilizando de alguns dos textos, com respectivas anotações de evangelistas, para fazer os breves comentários. Então, nós estamos aqui no supracitado capítulo 8, o maior. Então, ela vai começar trazendo sobre essa supremacia do ego, que conduz o indivíduo, fazendo com que ele se aferre a uma paixão primeva, da qual decorre a ambição descabida, quimera, interesse mesquinho, encharcado por fluido grosseiro da matéria, o ser tem dificuldade de superar esse impositivo, disputando na área de luta pueril supremacia da sua vaidade e de procedimento que lhe caracterize a faixa de evolução moral ainda retrógrada. Então, ela vai explicar que nesse encharcamento de fluido grosseiro da matéria, o indivíduo terá dificuldade de superar esse impositivo, fazendo uma disputa na área de luta pueril, de supremacia da vaidade e do procedimento a lhe caracterizar uma faixa evolutiva moral ainda retrógrada. Ocultando a sombra, mantém-se vinculado ao formalismo, à tradição, à aparência, embora conflito subrepetisse em que agoniza. Necessidade de impor-se, de destacar-se no grupo social, anula o discernimento. Abre campo mental e emocional para fruir gozo, lucro pessoal, em todo empreendimento nos quais se veja envolvido. Então, ela vai explicar que quando o indivíduo ele está tomado da necessidade de impor-se, de se destacar no grupo social, o discernimento é anulado. Abre campo mental e emocional para a fruição de gozo e lucro pessoal em todo empreendimento nos quais se veja envolvido. Resultado de uma sombra coletiva que se responsabiliza pelo comportamento doentio dos populares, a sua diluição exige contínuo esforço, de modo a se aclarar a situação mesquinhante que tem pairado sobre a sociedade no transcurso dos tempos. Então, ela vai explicar que diluir isso exige esse labor, esse esforço constante, perseverante, porque resulta da sombra coletiva, de modo a se aclarar a situação mesquinhante que tem pairado sobre o populacho no transcurso dos éons. Porém, lentamente, o deuteropismo atrai o indivíduo nobre, que rompe com o status quo perturbador, apresentando horizonte feliz, que conduz à reabilitação do ser, facultando-lhe ampla conquista de harmonia, dignidade. Então, ela vai explicar que, pouco a pouco, o deuteropismo vai atrair um indivíduo nobre, que romperá com o status quo perturbador,
adoecedor, apresentando um horizonte feliz, a conduzir para a reabilitação do indivíduo, a lhe facultar mais ampla conquista de harmonia e dignidade. Jesus enfrentara essa terrível herança ancestral e em soberano governo sobre as consciências dos seus contemporâneos. Então, quando Jesus esteve encarnado conosco, ele enfrentou essa herança ancestral hórrida, em governo soberano sobre as consciências dos seus contemporâneos, submetidos aos caprichos das leis punitivas arbitrárias, na sua crueldade, rudeza, estabelecer a relatividade dos valores humanos, o que de certo modo ainda permanece na Terra, especialmente quando irrompe guerra hedionda que submete uns à dominação de outros, permitindo-se subestimar aqueles que lhes não pertencem à casta, à religião, à raça, em famigerado preconceito, que os divide, amesquinha os considerados inferiores. No rol de propriedade estabelecida nessa sociedade primeva e em processo de crescimento moral, mulher, criança, escravo não desfrutam de qualquer direito ou de mínima consideração, antes servindo como alimária desprezível. Subestimado, constituíam carga que se poderia vender, transferindo-se de mãos sem o menor respeito por sua condição de humanidade. Nesse sentido, que eram tidos por cargas de venda, subestimados, e transferiam-se de mãos sem o menor respeito pela sua condição de humano. A predominante identidade era da força brutal, remanescente de selvageria, que se impôs nos primórdios do desenvolvimento antropológico. A sombra coletiva conduzia ao desvario, ao vilipêndio total do sentido humano, de comportar-se e de conduzir o seu próximo. O homem nazareno Jesus se deparara com essa terrível situação espiritual e cultural. Enfrentar a hediondez, crime, que são alguns dos disfarces da ignorância, quando essa predomina em a natureza da criatura. Ele iria reverter essa situação ignóbil arrostando as consequências, assim como espancando a de natureza individual com esclarecimento, a liberdade de consciência, a dignificação do próximo. Então, nesse sentido que Jesus ele fez face, encarou a situação para, olhando tete a tete suas consequências, espancar a de natureza individual com esclarecimento, a liberdade de consciência e dignificação de outra. Os valores são de natureza profunda, não aqueles que se conquistam pela insana da barbárie, como espólio de vitória escabrosa, resultado de aventura torpe. Então, ela vai explicar que é de natureza profunda o valor, e não os conquistados por uma insânia barbárica, como espólio de vitória escabrosa, resultado de aventura torpe. Ele teve coragem de engrandecer a mulher quando todos a vituperavam, destacando-a com respeito e consideração merecidos e que lhe eram negados, rompendo a hipocrisia, prejuízos sociais, caprichos inferiores, que se tornaram regra de conduta nesse populário, tumultuado por conflitos internos, externos, encharcado de orgulho e presunção intoxicada. Então, Jesus ele vai fazer esses rompimentos numa sociedade tumultuada por conflito externo, interno, encharcada de orgulho, intoxicada da presunção. Investiu contra essa sombra coletiva, definindo que a fragilidade e a inferioridade atribuída à mulher era resultado da dubiedade moral do próprio homem, que assim projetava sua fraqueza nela,
em vez de ter a coragem de auto-enfrentar-se para combater o defeito de evolução e a falta da maturidade psicológica. Então, ela vai trazer o aspecto da situação de covardia moral, em que o indivíduo não tem o arrojo, a intrepidez do autoenfrentamento, para combater as próprias imperfeições, fazer vitórias sobre si mesmo, amadurecer-se moralmente, nessa dubiedade moral. Aparentemente era mais fácil e mais cômodo atacar a projeção da imagem detestada noutrem do que, identificando-a no imo, trabalhar por superá-la. É sempre uma atitude sórdida combater a projeção antes que a realidade geradora sua causa. Jesus sempre se comovera diante da mulher, construtora da humanidade, a quem era negada a instância de demonstrar o seu potencial em razão da sombra bíblica, que lhe projetara a culpa pela defecção do homem no paraíso mitológico, seu ancestral arquétipo. Na perspectiva da psicologia profunda, a ojeriza criança e o repúdio a que se via submetida igualmente caracterizava o conflito dos adultos, temerosos da doença, da velhice, da morte, por efeito de serem substituídos pelos infantes de então. Jesus utilizara-se da criança como modelo de pureza, de inocência, em razão de ainda não haver penetrado no uso da razão, do discernimento do bem e do mal, essa fantástica conquista do self. E que, não obstante experiências anteriores na sua condição de espírito imorredor, o que é? Repetida vez, referia-se-lhe com expressão enobrecedora, exaltando-lhe pulcritude, determinando que nunca a expulsassem da sua presença, pois que também era digna de participar do banquete da Boa Nova. Os seus discípulos, compreensivelmente, também, apesar de estarem emergindo da sombra em que se refugiavam, ainda se debatiam nos conflitos, exaltando caprichos egóicos, enquanto ele era a fraternidade ampla e incondicional, o amor em toda dimensão. A primeiro ensejo, sombreado pela ilusão, disputavam privilégios, anelavam por prioridades, destaque, honraria. Não haveria outra motivação para estar ao seu lado, se não usufruíssem do seu prestígio, da sua notoriedade, convertendo essa conquista em resultado de imediato consumo e prazer. Então, aqui ela vai explicar que os discípulos, de alguma forma, ainda estavam se refugiando na própria sombra, apesar de estarem fazendo imersão, gota a gota, ainda se debatendo em conflito, exaltando os caprichos egóicos, onde há um primeiro ensejo, sombreado pela ilusão, anelava por prioridade, disputava privilégio, destaque, honraria. Não haveria outra motivação para estar ao lado do mestre, caso não usufruíssem do seu prestígio, da sua notoriedade, convertendo essa conquista em resultado de prazer e imediato consumo. Qual dentre eles seria o maior? Discutiam animosos, em ocasião quando retornavam de uma viagem na qual haviam sido incumbidos de realizar alguns mistérios. Pensavam ser justo descobrir quem mereceria o maior quinhão, sua ternura e consideração, qual aquele que mais se destacava no conjunto, olvidando-se que a seleção se daria de forma diferente, via renúncia, desapego, vitória sobre paixão servil. E aqui vai entrar o aspecto da nossa liberdade, porque quanto mais o indivíduo conhece, mais ele tem responsabilidade e livre-arbítrio. Mas quanto mais eu me reformo moralmente e tenho uma conduta nobre, mais eu uso o meu livre-arbítrio,
porque eu me gabarito a essa expansão. Do momento que, mesmo eu tendo conhecimento, eu falho, acaba que eu vou fazer uma diminuição do meu livre-arbítrio, porque do momento em que eu não me preocupo com a minha reforma moral e me permito pensamento malévolo, atitude negativa, conduta mental nefanda, eu vou tendo uma expectação de diminuir a minha insancha de agir em dada direção. Então, se considerarmos um ladrão que entra num estabelecimento de pães, faz um roubo ali e acaba vindo a ferir um padeiro que estava ali dentro. Do momento que a polícia chega, no momento do sinistro, e leva esse ladrão para a prisão, ele permanecendo atrás da grade, tem a sua liberdade diminuída, cerceada. Então, ele pode ser alguém inteligente, que teria, por causa disso, uma responsabilidade importante e uma liberdade, com a qual ele poderia usar o seu conhecimento para o bem, mas no instante em que ele usa para o mal, ele vai perceber que o livre-arbítrio que ele tinha já não estará à disposição dele como estava antes. Visto que atrás de uma grade, ele não poderá fazer tão bem quanto se ele estivesse fora. Mesmo o indivíduo nesse ambiente, podendo se reinventar e fazer a aceleração do seu processo recuperatório, via uma leitura edificante, um embasamento em labor no local, estudo. Mas, se o indivíduo ele usa a sua liberdade para algo negativo, ele vai perceber que vão acontecer cerceamentos. É por esse motivo que quanto mais a gente faz o bem, mais nós estamos tendo ampliada as ensanchas de continuar nessa proposta. Nesse sentido que ela vai explicar sobre esse pensamento de ser justo descobrir quem mereceria o maior quinhão da ternura e consideração de Jesus, qual aquele que mais se destacasse no conjunto, olvidando-se que a seleção se daria de forma diferente via desapego, vitória sobre a paixão, servil, renúncia, porque aquele que mais produzisse frutos positivos onde estivesse, mais útil se tornasse para o grupo em que se movimenta, mais estaria amealhando para o porvir, tendo um fortalecimento da sua expectoração de conhecimento, da verdade que cura, liberta, da responsabilidade, do livre-arbítrio, que ia entapetar uma possibilidade para o seu porvir, onde somos chamados a insementar a boa semente, mas não nos atemos aos resultados, que pertencem a Deus. A sombra coletiva era absorvente, densa, penetrante, enraizada no comportamento ancestral, ainda não superada. Por isso mesmo impunha disputa de interesse mesquinho, imediatista, que se sobrepunha ao objetivo elevado de gerar o bem, transformação pela qual deveria passar todo o populacho social. E ele o declarara várias vezes. Então, ela vai explicar que essa sombra coletiva, densa, absorvente, enraizada, penetrante no comportamento ancestral, ainda não tivera sido superada. Por isso impunha uma disputa de interesse mesquinho, imediatista, que sobrepunha o elevado objetivo do bem geral, da transformação pela qual deveria passar o populacho. E ele o declarara várias vezes. O ego dominador, no entanto, era o mais importante, necessitando ser atendido, apesar do serviço em grupo, da família que ele estava organizando, a todos oferecendo o mesmo indistinto, fraternal amor. Então, sob essa perspectiva da sombra coletiva, densa
e que fazia essa pressão por estar enraizados em nós próprios, o indivíduo, ele trazia como mais importante dominar, necessitando ser atendido no seu ego, adoecido, enfermo, mesquinho. Apesar do serviço em família que Jesus organizava em grupo, a todos oferecendo o mesmo amor fraternal indistinto, que era um testemunho que Jesus acontecia, de não estabelecer privilégio, nem regime de exclusão, porque do momento que Jesus privilegiasse alguém, ele estaria excluindo o outrem. Foi algo que ele não fez. A trajetória do Mestre entre nós foi de dar a todos a mesma oportunidade. O que cada qual faria com esse areal iria do esforço, da vontade, daquilo que o indivíduo está disposto a pagar por aquele caminho, visto que toda conquista tem um preço específico. Daí, se eu desejo pagar o preço para receber os benefícios do Mestre, eu vou ter uma escolha, que como a Jona vai trazer, passa pela renúncia, a vitória sobre a paixão servil, o desapego, a compaixão, o perdão, a caridade, que são esses metais que vão nos dando condição de fazer esse flanco. Por esse motivo que no confronto, quando chegaram esses fogueados e o encontraram, ele os desnuda com um doce, transparente olhar para logo inquirir paciente, que vinha discutindo pelo caminho. Descobertos quais crianças surpreendidas em erros que não poderiam ocultar, envergonharam-se. Entreolharam-se, mas a verdade é que desejavam saber quem era o mais amado. Ou seja, eles já estavam com essa ideia de alguém ter o privilégio e alguém ser excluído, que tem a ver com as nossas chagas morais, que como Kardec traz, é o egoísmo, o orgulho, o sensualismo. O tema pulsava em seus sentimentos apaixonados, assinalados por ciúmes e por querelas ridículas, pela competição, pela inveja, que cega o indivíduo. Ele perde o raciocínio lógico, o bom senso, a habilidade, a perspicácia. A interrogação que os requeimava, feita pelo homem Jesus conduído da ingenuidade deles, receber o silêncio da pusilanimidade, da moral covardia para enfrentar o esclarecimento. A atitude de fuga da realidade por disfarce era ainda a melhor maneira de deixarem-se conduzir pela torpe sombra. Ela vai explicar aqui que a interrogação do mestre fazia requeimação. Jesus, qual condoído da ingenuidade deles, recebe dos mesmos o silêncio pusilânime, da covardia moral, para enfrentar o esclarecimento, a verdade. Numa atitude de fuga da realidade para o disfarce, encontraram ainda a melhor maneira de deixar-se conduzir pela sombra torpe. Viviam com ele e o não conheciam. Estavam na claridade e optavam pelo treval. Aturdidos, viram o terapeuta das suas enfermidades tomar de uma criança e transformá-la em um modelo, exemplo. Para ser o maior no seu conceito, era necessário fazer-se menor, servidor, esquecendo-se de si mesmo e altruisticamente colocando seu irmão no lugar onde desejasse estar. Então Jesus, ele vai pegar uma criança e dizer que o maior no seu conceito era aquele que mais servisse, que tivesse uma capacidade importante, que se sobrepusesse, esquecer de si próprio e altruisticamente se colocar o seu irmão no lugar onde ele desejaria estar. Foi um dos magnificentes momentos do Evangelho, o encontro do doentio ego com o self libertador. Ninguém houvera tido coragem para propor esse enfrentamento, que tardava na economia social da Terra.
dominada pela sombra coletiva do seu primarismo psicológico. Então, são conceitos que Jesus ele vai rasgar o véu eval ali naquele momento, que antes dele estar conosco encarnado não se cogitava, como os seus exaramentos do amar o inimigo. Porque antes da presença de Jesus encarnado entre nós, a regra era olho por olho, queimadura por queimadura, dente por dente. E era o que funcionava na regulação dos populachos, onde os indivíduos eles tinham isso como pauta para os acordamentos que precisassem ser realizados. Mesmo que alguém fosse amigo de outro, se acontecesse receber um tapa, aquele que recebeu, ele deveria, pela lei vigente, devolver. Imagina quando Jesus fala de perdão ao inimigo, de fazer bem a quem odeia. Então, são conceitos que as sociedades que viviam antes da vinda de Jesus não conseguiam imaginar esse tipo de ideia, de perspectiva e de descerro. É por esse motivo que, numa conjuntura dessas, dizer que o maior é aquele que mais servisse, tomando uma criança como emblema, e dizendo-se que aquele que mais desapegasse de si próprio, esquecesse a si mesmo, se renunciasse e altruisticamente oferece para outro lugar que gostaria de estar, foi de fato um queimo na mente daqueles indivíduos que não tinham ainda intrepidez, arrojo para propor uma confrontação, um enfrentamento desse nível, dessa envergadura, que tardava na economia social da Terra, dominada por essa sombra coletiva do primarismo, da barbárie psicológica. Ele viera para que se tivesse vida, e essa é a libertação da ignorância, da noite, da sombra do erro. Por isso que é com Jesus que vão acontecer as instituições beneficentes em benefício de outrem. Porque quando a gente pensa nos prepostos do Cristo que estiveram entre nós, como Buda, temos também Krishna, Aristóteles, Platão, indivíduos que fizeram a diferença quando vieram ter conosco e que foram luzes enviadas por Jesus para preparar e aplainar aquilo que ele traria, dentre outros. Mas, com cada qual que estivesse aqui, não houve uma pipocação de instituições benemerentes, no voluntariado caridoso, em prol do necessitado da sorte. Foi com Cristo que isso fez uma explosão e começaram a pipocar por todo lado um orfanato, um asilo. O olhar sobre o preso modificou, dando a ele dignidade, condição de recuperação, na pauta daquilo que era possível ser oferecido naquela época, mas que os códigos de leis penais foram sendo adequados. Então, é um mestre que vai trazer uma revolução nos conceitos, nas ideias, nas perspectivas, nas abstrações. Por isso que a Jona vai dizer que ele veio para que tivéssemos vida, nos libertando da ignorância, da sombra do erro, dessa noite sem luar, sem estrela. Ainda hoje, o repto de Jesus homem permanece como pena masmorra, que aprisiona o ser estúrdio, enfermo, que se recusa à pureza. A inocência, a espontaneidade, o sentimento, permitindo-se manter gravando da suspeita infundada, do doentio ressentimento, da intriga infamante, do capricho mórbido. Então, quando a gente pensa a questão
desses mórbidos caprichos, dessas intrigas infamantes, dessas mágoas, dos ódios. Tudo isso são situações que a gente ainda se demora, apesar de termos tido contato com a verdade, que foi traga para nós por ele, que se disse: eu sou o caminho da verdade, da vida, e que nos dera esse mapa do tesouro. Onde estivesse o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. Aquilo que é importante para nós, precioso, é aquilo que nós protegeremos, lutaremos por isso. Mesmo que haja falha, deslize, mas não desistiremos do labor. Mesmo no momento derradeiro para deixarmos a terra, prosseguiremos na faina nobre, sem esperar compensação de qualquer porte. Por esse motivo que ele nada exigia, jamais condicionava, porém nunca se submetia à paixão em voga. Então, mesmo que ele não impusesse condição de qualquer porte, nada exigia, ele não se submetia à paixão vigente. Vivia intensamente a mensagem que ensinava com palavra, exemplo, silêncio, sacrifício, espontâneo. Aquele, portanto, que se humilhar e se torna pequeno, como essa criança, será o maior no reino celeste. Estabelecer como condição essencial. Então, ela vai explicar que a vivência de Jesus da mensagem, que ele ensinava com exemplo, palavra, sacrifício e silêncio, foi até o derradeiro momento. Inclusive, desde o momento que Jesus houvera sido preso e ficar aquela noite sendo barbaramente torturado, e depois ele vai andar aquele percurso até ir para o Gólgota, onde seria aferrado ao madeiro infamante, que foi em torno de 600 metros. Mostra que Jesus, ele foi até a última gota, para deixar esse testemunho na nossa direção. No capítulo 9, ela vai falar dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Mateus 18, 7. Tudo aquilo quanto violente o equilíbrio estabelecido constitui um escândalo, uma irreverência tentatória contra a ordem. Como consequência, o efeito do ato danoso produz ressonância, desarmonizando o indivíduo e com ele o grupo populástico no qual se encontra situado. Para constituir um desequilíbrio daquele que o pratica, o escândalo, sob o ponto de vista da psicologia profunda, é a manifestação da sombra, que permanece em vertiginosa expansão no ser humano, gerando o hábito mórbido e vício que leva a desar, profundamente perturbador, já que termina a profetar aqueles que lhes compartam a convivência e a afetividade. Nesse caso, invariavelmente, é de natureza íntima, ninguém toma conhecimento, porque permanece agindo no lado escuro da personalidade, fomentando distúrbio emocional, comportamental de variado porte, que se transforma em conflito de consciência, quando defrontado com o ético, o espiritual, o social. Quase sempre o indivíduo mergulhado na sombra, de que tem dificuldade de se libertar, disfarça a imperfeição projetando a imagem real de um comportamento que está longe de possuir, mas que se torna não raro, severo para com os demais e muito tolerante para com os próprios erros. Estabelecida essa transferência psicológica de conduta, passa a viver em torvelinho passional e tormento de aflição, que procura disfarçar com habilidade. O lamento do homem Jesus sobre o escândalo é portador de uma invulgar energia no seu discurso, convidando a atitude que seria absurda se considerada na letra neotestamentária, que conclama a eliminação do órgão por intermédio do qual se processa o escândalo, antes que despertar na vida além do corpo com o modelo perispiritual degenerado. Então, ele vai trazer que todas as construções mentais do espírito, antes de atingir o corpo e induzir a ação de qualquer procedência, são decodificadas pelo agente intermediário, que se encarrega de impulsionar a forma física para executar o propósito
psíquico. Nesse sentido, compreensivelmente, a matéria não é responsável por ação a que vai induzida. Razão porque fortaleza e fraqueza de caráter, de vontade e ação pertencem ao espírito, não ao corpo, que sempre refletirá a origem de onde procede. É inevitável a ocorrência de fenômeno perturbador e infeliz, considerando o estágio em que se demora a criatura humana, a sua anterioridade de conduta, o hábito a que se encontra vinculado. Todavia, quando alguém se ergue para censurar e condenar sem autoridade moral para o fato, também produz escândalo. Por esconder deficiência e desforçar-se naquele em quem projeta a inferioridade que gostaria de eliminar. Nessa proposta, encontra-se embutido também o dever que a todos cumpre respeitar as decisões e ações do seu próximo. Porquanto, quem se levanta para impedir o processo de desenvolvimento de outrem, seja por qual motivo for, realiza escândalo de agressão ao seu livre-arbítrio, envolvendo na sua sombra, de que não se consegue libertar. Esse é o sentido revolucionário da palavra do Mestre em torno da necessidade de autoiluminação, para se arrancar o órgão escandaloso. Braço, mão, língua, pé. Erradicar na sua origem a onda vibratória que vai acionar o órgão, eis o esforço, que deve ser empreendido de forma que seja eliminada a causa geradora da futura ação malévola, de modo que o indivíduo se harmonize e mude a linha direcional de aspiração e do compromisso ao qual se vincula. Inevitavelmente, se tornará necessário os escândalos no mundo, porque constitui advertências para a observância dos bons princípios. Porquanto, se assim não fora, dificilmente se poderia aquilatar os males que produzem os instintos agressivos, os comportamentos destrutivos, invitando as mais audaciosas conquistas morais. Para que os escândalos se tornem conhecidos, as criaturas se lhes tornam intermediárias, e é essa que Jesus lamenta severamente, porquanto estão escrevendo o capítulo obscuro do seu porvir, no qual defrontarão porvires apodrecidos das atitudes anteriores, que ora lhes exigem recuperação. Como é sempre mais difícil educar, reparar, refazer, o discurso de advertência tem cabida, ajudando o indivíduo a poupar-se, mesmo que com austeridade, de muitos prazeres que são de natureza perversa primária, do que os fruir e passar a viver sob o sodar consciencial intranquilo e do coração angustiado. Quando o indivíduo escandaliza, prescreve para si mesmo consequências lamentáveis, sendo conduzido a percorrer um caminho de volta com aqueles a quem ferira, ou enfrentando os acidentes morais que foram deixados nos transcursos dos seus atos. Então, do momento que o indivíduo ele é livre para escandalizar, ele está atado como algemado às consequências, prescrevendo para si próprio repercussões lamentáveis que o conduzirá a percorrer o caminho de volta com aqueles a quem ferira, prejudicaram, ou enfrentando o acidente moral que foi deixado no transcurso dos seus atos, inclusive por ser o responsável, porque é esse que a lei de causa e efeito procura para resolver. Não é culpar, mas é responsabilizar para que esse, então, vá e faça a reparação, pela expiação, que passa pelo arrependimento, resgate, cura. Por enquanto, é necessária a ocorrência do escândalo e da sua sequela moral e espiritual, porque dessa maneira a criatura passa a considerar a profundidade do significado existencial, toda elaborada em compromisso de dignificação e de agradecimento moral. Um campo não lavrado se torna pasto de miasma, de morte, área desértica, selvagem ou pantanosa, aguardando arado dreno, conforme seja espaço que se disponha para cultivar, semear. A afeição agressiva e conflituosa no lar ou fora dele resulta de ação escandalosa do pregresso, hora de retorno a fim que se habilite aqueles que geraram dificuldades, provando o pão amargo do seu vício e da sua insensatez. Única maneira de construir-se o porvir de todos é estipar dos sentimentos o egoísmo,
esse grande responsável pelos males que se multiplicam em toda parte, em pipoques, substituindo pelo seu antagonista, que é o altruísmo, gerador de bênçãos, estimulante para o crescimento moral daquele que o cultiva. Na conduta de sombra espessa do pregresso, muitos místicos, atormentados pelo masoquismo, levaram a severa proposta de Jesus ao pé da letra, procurando amputar órgão que provocara anteriormente danos ao próximo, esquecido de que esses prejuízos são sempre de natureza moral, permanecendo esculpidos naqueles que os operam. Essa necessidade de sofrimento, de castração, amputação, está superada pelo discernimento, pela razão, que demonstra excelente instância que se pode fruir utilizando de forma positiva, edificante, face da necessidade de toda natureza, que são encontrados, a miúde aguardando socorro, orientação. Então ela vai explicar que o discernimento, a sabedoria, nos discerra excelentes instâncias de fruir, utilizando de forma positiva e edificante, em face de necessidade de todo porte, encontrados a miúde, aguardando socorro e orientação. Qual a utilidade de amputar-se uma mão que esbofeteou quando ela não pode recuperar moralmente aquele que foi ultrajado? Como amputar o pensamento vil, não através da disciplina, que cultiva a aspiração enobrecedora e induz conduta de liberdade? As viciações que são herança do primarismo ancestral do ser necessitam de correção, mediante o esforço empreendido para a aquisição de novo costume, aquele saudável que contribua para o bem-estar. Por isso que essa correção, mediante esse esforço que empreendemos para adquirir novos costumes, os saudáveis e contributivos para o bem-estar. Seria um absurdo, num homem de excelente lucidez, arrancar-se um olho porque é instrumento de inveja daquilo que observa, sendo que é no espírito que se encontra a mazela, a inferioridade moral, a ambição desmedida de possuir o que noutrem perceba. Estipar o órgão de forma alguma altera o sentido mental do comportamento, enquanto que é necessário é corrigir a óptica emocional para tudo visualizar com alegria e gratidão a Deus. Eis a forma mais execuível para superar a dificuldade enraizada no ego discriminador. Por isso que ela vai trazer que nós precisamos fazer essa substituição do costume malévolo pelo costume benévolo, da atitude mental nobre. A alegoria do mestre demonstra sua profunda sabedoria, de esconder na letra que mata o espírito que vivifica, porque os seus eram ensinamentos para todos os períodos e tempos do populástico, não somente para uma fase de processo evolutivo do ser humano e do planeta terrícola. Penetrando no arcano do porvir, ele podia perscrutar sua essencialidade, cultura, deixando desde então exarado o código de respeito pela vida e de integração na consciência cósmica. Essa visão da unicidade da existência, uma psicologia superficial, torna absurda a lição do mestre a respeito do escândalo, bem como outras de notável atualidade. Se confrontadas com a doutrina dos renascimentos corporais, que contém a sementeira dos atos e a sua colheita, a realização em uma etapa e o seu reencontro em outra, constitui método educativo salutar para desenvolver todos os valores éticos que jazem adormecidos no ser profundo, aguardando fator propiciatório ao seu desenvolvimento. Quando o ser humano não se liberta do prejuízo moral a que se entrega, caberá o lamento do mestre. Ai do mundo por causa do escândalo, em face dos efeitos infelizes que deles decorrem. Então, do momento que a criatura não se liberta desses prejuízos morais a que se entrega, o lamento de Jesus soará. Ai do mundo por causa do escândalo, em face do infeliz efeito que dele decorre. É por esse motivo que ela vai trazer a importância de nós extrairmos da letra que mata o espírito que vivifica. Isso vai nos colocar na nossa situação atual
onde vamos aplicando sem cessar as indicações íntimas do senso comum que realizamos, de forma constante. Mas amando mais a Jesus do que aos outros e mais aos outros do que a nós mesmos. O que nos faltou na nossa trajetória na Terra, desde o período infante, são as nossas tarefas. Não é algo para lamentarmos, mas para conquistarmos. Vamos angariando recurso no sentido do que nos falta. Plenitude pode acontecer na incompletude. Me sentir plena numa experiência, mesmo que não esteja tudo perfeito. Mesmo que não esteja tudo acontecendo, mas estou muito inteira naquilo. Não preciso mais do meu pai, da minha mãe, eu já tenho um pai, uma mãe dentro de mim. Ou seja, já tenho acolhimento, proteção, estrutura. Estes os laços fundamentais paternos, maternos que precisamos conquistar. Os espíritos que nos oportunizaram o nascimento também são precários, não são perfeitos. Mas estão na incrível tarefa de nos dar a chance de chegar, nos ajudam a ficar. O quanto ficaremos não está nas mãos dos pais, mas os pais precisam sustentar esse ficar. O que cada um fará da própria vida é tarefa de cada qual. É por esse motivo que é essa proposta de aprimorarmos o nosso olhar para encontrar um infortúnio discreto, oculto, levando consolo, visto que, consoante Jesus nos disserra na cura do leproso, que viera a ele esse leproso e pondo-se de joelhos, rogava-lhe: se queres, podes curar-me. Jesus, então, compadecido dele, estende a mão, toca e diz: quero ser curado. Essas palavras tendo dito, desapareceu dele a lepra instantaneamente e ficara limpo. Advertiu estritamente, logo despediu, dizendo-lhe: guarda-te, não contes a ninguém. Vai, mostra-te ao príncipe do sacerdócio, oferece por tua purificação o que Moisés ordenara, para lhe servir de testemunho. Ele, porém, assim que saíra, começa a propalar o sucedido, sorte que Jesus já não podia entrar abertamente numa cidadela, mas ficava fora nos lugares desertos. De todas as partes vinham ter com ele. É por esse motivo que essa proposta que Jesus vai nos trazer será sine qua non para que façamos essa modificação da nossa conduta mental. Porque, como a Joana disse, não adianta eu modificar um aspecto externo, físico, se o meu espírito ele continua com aquela inclinação malévola. Por isso que o processo começa da reforma interior, da vitória sobre a minha sombra. Que nós, num planeta de prova e de expiação, trazemos e que precisamos superar no autodomínio, fazendo a nossa luz acesa e prosseguindo nessa faina bendita. Por isso que Jesus ele vai nos dizer sobre essa coragem moral, que dispensa circunstância, posição relevante, é um valor que perdura no indivíduo, sempre vigilante para realizar o mistério que lhe diz respeito. A autoconsciência ela ajuda a compreender que se torna necessário discernir para acertar, insistir para lograr êxito, trabalhar com afinco no propósito escolhido, dispondo-se a errar, repetir a experiência, perder a ingenuidade para adquirir maturidade, vivenciar a decepção que nasce na ilusão para compreender a realidade, mantendo intrepidez de não desanimar nem desistir, entregando-se à autocompaixão ou à depressão. Parar na culpa, remorso é uma vingança, uma maneira de desforço, porque quando eu continuo com o mestre onde caí para fazer um novo fim, eu nem nego, nem cristalizo no mal, nem simulo, mas me transformo moralmente.
Então, nos dispomos ao crescimento interior, à realização familiar social, no empreendimento. Necessitamos da coragem dinâmica, criativa, fortalecedora que não esmorece diante do aparente fracasso. Por entender que toda conquista porta um preço específico, estimularemos nossa força moral, intrepidez, o arrojo de lutar, não esperará compensação de qualquer natureza. Mesmo a morte do corpo se aproximando, o corajoso prosseguirá na sua faina de oferecer exemplo, contribuição, felicitando o que vem na retaguarda. Confiante avança na contribuição daqueles que o precedem pelos caminhos luzosos. Mais que destemor ante perigo, conquistamos autoconsciência, a facultar a segurança na possibilidade, no meio valioso de prosseguir na conquista de si mesmo. Por esse motivo que vai ser trago para nós no livro que fala sobre as orientações da fundamentação teórica para coordenadores da série psicológica, sobre essa perspectiva, onde eles vão colocar para nós essa situação de espíritos que ainda precisamos vencer, nosso egoísmo. Porque isso nos leva a uma negligência conosco mesmo. E Jesus nos chama a buscar para achar. Mas essas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja. Mas é preciso procurar com ardor e perseverança, não com fraqueza, sem nos deixarmos desencorajar por obstáculos que são apenas meio de nos colocar à prova, aferindo nossa constância, firmeza, paciência. Quando sentimos obstáculos fatais em oposição aos nossos projetos, seria pela influência de algum espírito? Consta no Livro dos Espíritos, tópicos 5, 3, 4. Algumas vezes são os espíritos, outra, na maioria delas, é que escolhestes mal, a elaboração e executamento do projeto, posição e caráter influem muito. Se insistimos num caminho que não é o nosso, não é devido aos espíritos, é que somos o nosso próprio mau gênio. Por esse motivo que vai ser explicado que é uma atitude que nós poderemos trazer e que vai nos prejudicar nesse processo, como uma das questões que foram colocadas, que é a neurastenia, esse enfraquecimento, que hoje é chamado de síndrome da fadiga crônica ou intolerância sistêmica ao esforço. Nesse sentido que ansiedade, insegurança, incapacidade, baixa autoestima, culpa, falha na compreensão da vida, perda na crença na própria energia. Isso significa que teremos uma caracterização para uma perda geral do interesse do sujeito, levando ao estado de inatividade ou fadiga extrema. O quadro é caracterizado por alto grau de fraqueza, de forma normal, esgotamento, cansaço, além de sensibilidade aumentada, preocupação excessiva, insegurança permanente, mais ou menos consciente. Undividade, como se a questão da vida fosse mais pesada, difícil do que o normal. Sentimento de que tudo é complicado, grande demais para se lidar. Também há certa inquietação interna, sensação de que está em falta com a vida, ou de uma exigência, medo de enfrentar a realidade com suas consequências. Temos um núcleo que vai trazer dessas condições que podemos cair. E vai nos mostrar que existe algo que está sendo pedido de nós. E nessa supracitada obra, vai ser trago acerca dos 8 tipos psicológicos que vai ajudar o indivíduo a perceber-se melhor em qual tipo ele se enquadra. Então, eles vão trazer como que acontece essas espectrações, desde explicando primeiro sobre introversão e extroversão, e depois ele vai trazer as 4 funções psíquicas, e no subsequente começa a falar da descrição dos 8 tipos psicológicos.
Então, primeiro ele começa com 4 tipos racionais: o tipo pensamento extrovertido, sentimento introvertido inferior. Depois, o tipo pensamento introvertido, sentimento extrovertido inferior. Terceiro, o tipo sentimental extrovertido, pensamento introvertido inferior. Quarto, o tipo sentimental introvertido, pensamento extrovertido e inferior. E, a partir do quinto, entra os 4 tipos não racionais. Primeiro, dos tipos não racionais é o tipo sensação extrovertido, intuição introvertida inferior. Segundo, o tipo sensação introvertida, intuição extrovertida inferior. Terceiro, o tipo intuição extrovertido, sensação introvertida inferior. E o tipo intuitivo introvertido, sensação extrovertida inferior, que uma leitura te ajudará a identificar o seu tipo e as reverberações que isso tem na atitude, porque quando a gente se conhece, consegue fazer identificações de características que trazemos, facilita a vitória sobre nós mesmos, a nossa transformação espiritual. E isso é um processo de autoencontro, para podermos ter essas perspectivas e aquilo que seremos convidados a realizar, porque toda vez que você tem um tipo psicológico, como no caso do intuitivo introvertido, que é a sensação extrovertida inferior, a função inferior, ela precisa ser trabalhada, devido ao fato de que ela estará tendo uma interferência que, se o indivíduo não trabalha, ele acaba que fica desfalcado. Por esse motivo que, do momento que a pessoa perceba o seu tipo psicológico, ele saberá a função inferior que precisará trabalhar, permitindo aí esse autoabordamento. Em sendo assim, que vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, das grandes calamidades, a caridade se manifestará e ver-se-á generoso impulso para reparar desastre. Mas ao lado destes desastres gerais, há milhares de particulares desastres que passam despercebidos. Pessoas que jazem sob um catre sem se lamentar. São a esses infortúnios ocultos discretos que a generosidade verdadeira saberá ir, descobrir, sem esperar que eles venham lhe pedir assistência.